Pai do Senhor, irmãos aí de Itaboraí, eu quero agradecer imensamente por você estar nesse seminário. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa, porque hoje eu não pude estar aí. Surgiu problemas, situações alheios à nossa vontade e que não permitiu que eu estivesse aí com vocês. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, permite de outras formas que eu possa estar aí com vocês e continuando o seminário junto com o pastor Nilson e outros amados pastores que estão presentes. Antes de mais nada, eu quero antes abrir a Bíblia no texto de Lucas, capítulo 16, versículo 10. A Bíblia diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, e se há de chegar a um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amados irmãos, continuando ao ensino de ontem, eu creio sim que todo cristão nasceu para ser rico. Esse é o projeto de Deus, está em Deuteronômio capítulo 15. Deus deixou bem claro que falou que não haveria pobres no meio de vós. Mas se houvesse pobres, Deus deixou bem claro. Ele falou assim: olha, se houvesse pobres, vocês vão cuidar dele. Então Deuteronômio 15 nos garante isso. Só que, quando nós olhamos a nossa realidade hoje, dentro da cultura brasileira, nós vamos perceber uma coisa. Parece que existem muitos pobres. Então, ontem eu falei sobre diversas características que a pobreza chega na vida de alguém, certo? Desde pecado, desde outras situações de desobediência, às vezes por situações alheios à nossa vontade, mas se acontecesse, sim, a igreja tinha que estar pronta para isso. Só que hoje eu tenho andado pelas igrejas no Brasil e eu tenho descoberto uma realidade. A média, talvez, os pastores que estão aí, eles podem confirmar, olhando nos olhos de vocês. A média de dizimistas, de pessoas entregando dízimo na igreja, são a 30% da comunidade. Ou seja, de 100%, apenas 30%. Isso é uma injustiça, irmãos. É uma injustiça, porque somente 30% estão levando a obra. 30% estão se sacrificando e carregando 70%. Os 70% estão matando o pastor, 70% estão estressando o pastor, 70% estão deixando o pastor se dedicar a se preocupar com aluguel, se preocupar com a estrutura da igreja, se preocupar com sua própria renda, sendo que não tinha que ser uma preocupação. Só que a Bíblia nos garante, no livro de Hebreus, ele fala assim, que no capítulo 3, versículo 17, fala que quem perde com isso é a própria igreja. Porque se o pastor gasta tempo se dedicando, se preocupando com as coisas financeiras, porque ele tem que fazer isso, porque uma vez que 70% estão falhando, ele tem que fazer isso. Agora, se ele tem que se preocupar com isso, então quem perde é a própria igreja. Porque ele vai parar de orar, ele vai diminuir o tempo da leitura bíblica, e isso sim afeta o povo, afeta o crescimento do povo. Você pode sim, eu gosto de dizer isso, hoje as pessoas, na questão do dízimo, as pessoas não entregam seus dízimos, né, por uma série de fatores. Dentre eles, eles gostam de se agarrar em alguns pontos. Alguns vão dizer que não entregam dízimo porque é da lei, é do Antigo Testamento, e por isso que eles não entregam. Eu acredito que você possa pensar assim nisso. Não há nenhum problema de você acreditar que o dízimo foi uma instituição para o povo de Israel, para os judeus, para o Antigo Testamento, e no Novo Testamento não é uma prática. Mas, se você acredita nisso, para dar menos, então você caiu num problema no Novo Testamento. É a avareza. Então você está se apoiando num argumento para poder ser avarento, para dar menos. Porque se você defende isso para dar mais, falar assim, olha, eu acredito que o dízimo 10% é da lei, é do Antigo Testamento, e eu estou aqui para dar a mais, eu quero estar livre da lei.
então sim, você é um bem-aventurado. Mas eu lhe digo uma coisa também, irmãos. Há outros vão dizer que não dão dízimo porque não têm condições. Irmãos, a Bíblia conta a história de uma viúva que foi lá e depositou tudo o que ela tinha, tudo que ela possuía. E Deus a abençoou e a honrou por causa da vossa fé. Irmãos, quando a gente usa esse argumento que a gente não pode porque não temos condições, isso é uma incredulidade. E incredulidade, não podemos honrar a Deus, não podemos agradar a Deus. Porque eu estou olhando para a minha própria condição, eu estou olhando para os meus próprios méritos e por isso eu não entrego o dízimo. Porque se eu olhasse pelos olhos da fé, a primeira coisa que eu entregaria é o dízimo, independente se eu tenho ou não condição. Dízimo não é uma questão de condição. Amém? Então, voltando sobre a questão das dívidas, eu quero que você entenda o seguinte. Lembrando sobre a questão de ser rico ou pobre, eu quero que você lembre de uma coisa. A Bíblia diz que Deus prefere o pobre do que o mentiroso. Por quê? O pobre, irmãos, quando a pessoa está passando por luta, por dificuldade, alguns acabam se dedicando mais a Deus por causa das lutas financeiras, por causa das dificuldades, ela vai se dedicando mais na oração. E isso, então, é mais interessante para Deus, porque ela, sim, dessa forma, ela está... Deus prefere que ela esteja na igreja do que ela ter dinheiro e o dinheiro fazer ela perder. Alguns, com dinheiro, compram um celular muito bom. E o celular tem WhatsApp, Facebook e outras tecnologias que roubam o tempo da oração, roubam o tempo do Facebook. Então, às vezes, para alguns, é melhor que ela não tenha condição, porque se ela tiver condição, ela vai se perder nesse processo, né? Alguns não podem ter dinheiro porque iriam viajar muito, então iriam se afastar da casa de Deus. Outros teriam mais recursos e esses recursos de alguma forma não permitiriam que hoje, numa segunda-feira à noite, você estivesse aí ouvindo um seminário sobre dívidas. Então talvez para alguns, sim, a pobreza ela é necessária não por uma questão de castigo, mas por uma questão da própria preservação da vida da pessoa. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que nós teremos segundo a nossa capacidade de administração. Se você olhar o texto bíblico, você vai perceber Lucas 16, mas Lucas 19 também fala sobre isso, né? É aquele que é fiel no pouco, aquele que administra o pouco, a Bíblia diz que a parte de Deus é colocar você sobre o muito. O problema nunca foi dinheiro. O problema nunca foi se Deus prospera ou não. Esse não é o nosso problema. O problema é a nossa capacidade de administração. Ou seja, com R$1.000 que você ganha, você atrasa uma conta de água, atrasa uma conta de luz, atrasa poucas coisas. Então Deus nunca vai te honrar, porque com o que você tem hoje, o seu nome já está no SPC e Serasa. Então a Bíblia não vai contra a ela mesma. E Deus não vai contra a sua própria palavra. Se com pouco você já está se atrapalhando, irmãos, tenha certeza de uma coisa. Com muito, você também vai se atrapalhar. Então, o segredo não é se ganha muito ou pouco. O segredo é se você administra. Então, nesse seminário, eu posso deixar uma coisa bem clara. Tanto que eu ensinei ontem como eu ensinei hoje. Não é o quanto você ganha. É o como você administra esse dinheiro. O dinheiro não é seu. O dinheiro é todo de Deus. Então a forma como você administra é o que faz a diferença. Amém? Então, um outro detalhe que eu quero deixar aqui no texto é que a Bíblia fala assim no versículo 12: se o alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Você é funcionário, não cuida das coisas da empresa. Você tem um chefe e não cuida das coisas do seu patrão. Hoje você é um obreiro, não cuida das coisas da igreja. Hoje você é um líder, mas não cuida das coisas do seu pastor. E Deus está deixando bem claro assim: olha, se você não administra as coisas que ainda não são suas, porque no futuro você espera ter um grande ministério, porque no futuro você espera ter uma grande empresa, porque no futuro você espera então ter uma recompensa. Não, irmãos, não teremos. José foi próspero, e o livro de Gênesis deixa bem claro, a Bíblia fala que José se fez próspero. A Bíblia não diz que Deus o fez o próspero. A Bíblia diz que José se fez próspero. Como é que José se fez próspero? Na casa de Potifar, na casa do seu chefe, enquanto ele cuidou das coisas dos outros. Enquanto ele estava honrando a Deus, cuidando das coisas dos outros. Aí sim, aí Deus o abençoou. Deus pôde honrá-lo.
porque Ele pode sim cuidar disso. Então, irmãos, nessa primeira parte, eu queria só lembrar do que a gente falou ontem, dessa riqueza, entendeu? Se ter a vitória sobre as dívidas, não é uma questão de ter dinheiro ou não, é uma questão de administração. Se ontem você não veio, então ontem você vai ter que ter a oportunidade de ler o livro. Se não adquiriu, procura o pastor Nilson, que ele está aí e você pode adquirir o livro. Nele eu ensino como pagar dívidas. Não se paga dívidas com dinheiro, se paga dívidas com estratégia. As pessoas têm dinheiro todos os meses. Mesmo você sendo mais pobre, você consegue ter dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, o problema é a estratégia. É como você não está sabendo administrar. Então nessa primeira fase, nesse primeiro vídeo, eu quero só relembrar os valores. No próximo eu vou falar agora sobre investimentos, sobre renda passiva. Deus abençoe nessa primeira etapa. E eu faço o voto de que vocês estejam aí, anotando, crescendo, compartilhando. São momentos especiais. Tenha certeza que esse seminário foi uma resposta de Deus. Eu quero que você anote não só tudo que eu falei, mas tudo que está acontecendo aí. As palavras que Deus está falando, certo? No próximo vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp, porque você vai precisar dele se você quiser fazer investimentos. Você vai precisar dele se quisermos construir um grande trabalho. Então eu conto com você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos para o segundo vídeo.